Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Angela Araújo e estamos dando início a mais um vídeo no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever, de ativarem as notificações, de compartilhar com seus amigos o vídeo e principalmente não se esqueçam de dar um like ou de comentar. Pode colocar dúvidas que eu tiro na próxima aula ou até mesmo em inbox, ok? Hoje nós estamos finalizando o nosso tema adjetivos. Nós já aprendemos o que são adjetivos, nós aprendemos como eles se classificam, o que são locuções adjetivas. Já até estudamos sobre as duas principais flexões, flexão de número e flexão de gênero. Hoje nós vamos falar sobre a flexão de grau dos adjetivos. O grau dos adjetivos se divide em comparativo e superlativo. E estes dois sofrem dois processos, que pode ser o processo sintético ou pode ser o processo analítico. O grau comparativo é quando a qualidade expressa pelo adjetivo estabelece comparação entre dois seres ou dois elementos de um mesmo ser. Já o grau superlativo é quando essa qualidade se apresenta amplificada. O grau pode ser modificado pelo processo sintético, que é a alteração feita em uma única palavra. Esta casa é agradabilíssima. Nós temos aí o processo sintético superlativo. Agora, se eu falo, esta casa é menor que a outra, nós temos aí o comparativo sintético. No processo analítico, nós temos a alteração do grau realizada por meio do acréscimo de alguma palavra que modifique o adjetivo. Vamos ver alguns exemplos. Esta casa é muito agradável. Então, nós temos aí o superlativo analítico. Esta casa é mais agradável que a outra. Então, nós temos aí o comparativo analítico. O comparativo apresenta três níveis de intensidade: o nível de igualdade, o de superioridade e o de inferioridade. No grau comparativo de igualdade, a qualidade expressa pelo adjetivo, ela vai apresentar a mesma intensidade com os elementos com ela comparados. Vamos ver o exemplo. Esta casa é tão arejada quanto aquela. Então, nós vemos aqui o mesmo nível de intensidade, né, apresentado entre os elementos tão e quanto. Já no grau comparativo de superioridade, essa qualidade ela vai apresentar um nível de intensidade superior aos elementos com ela comparados. Esta casa é mais arejada que aquela. Então, nós percebemos aí pela presença da palavra mais que seu nível é um pouco mais intenso em relação à palavra que, ou seja, aos outros elementos. No grau comparativo de inferioridade, essa qualidade expressa pelo adjetivo irá apresentar um nível inferior de intensidade em comparação, em relação aí aos elementos, em relação aos elementos comparados, ok? Esta casa é menos arejada que aquela. Então, a gente percebe pela palavra menos que essa intensidade é inferior. Vocês estão observando que tem um do entre parênteses aí? Bom, na norma culta, geralmente a gente fala esta casa é mais arejada do que aquela. No entanto, a linguagem moderna vem fazendo algumas alterações no nosso modo de falar e, consequentemente, no nosso modo de escrever. Então, é comum, atualmente, omitirmos a preposição do e pularmos diretamente para o quê? Esta casa é mais arejada que aquela. Perceberam? Então, hoje, nós damos preferência aí
a supressão da preposição do. Geralmente, o grau comparativo é obtido por meio do processo analítico. No entanto, há alguns adjetivos que podem também serem adquiridos aí por meio do processo sintético, que são esses 4 adjetivos de grande uso na língua portuguesa. Os adjetivos são bom, mal, grande e pequeno. Então, eles apresentam 2 processos, o processo analítico e o processo sintético. Vamos ver como eles ficam nesses 2 processos? Então, o adjetivo bom no analítico fica mais bom, no sintético ele fica melhor. O adjetivo mal no processo analítico fica mais mal, enquanto no sintético fica pior. O adjetivo grande fica no analítico como mais grande, enquanto no sintético como maior. E o adjetivo pequeno fica no analítico mais pequeno e no sintético menor. Nesses casos, dá-se preferência ao processo sintético, ok? Não se usa muito nesses quatro adjetivos o processo analítico. Os demais pode usar o processo analítico tranquilamente. Esses 4 é que são um caso à parte aí na nossa língua portuguesa. No entanto, se for para comparar 2 qualidades do mesmo ser, a gente usa, a gente dá prioridade aí ao processo analítico. As formas mais pequeno e menor podem ser usadas de forma facultativa, ok? Ou seja, ambas as formas são bem-vindas, no entanto, como sempre, né, o sintético é preferível, mas não significa que esteja errado. Vamos dar um exemplo. Esta sala é menor que a outra. Também pode ser escrito como esta sala é mais pequena que a outra. Percebe-se que não causa aquela estranheza que os demais 3 adjetivos causa quando a gente usa o processo analítico no lugar do processo sintético, ok? Portanto, no caso do adjetivo pequeno, as formas mais pequeno e menor podem ser utilizadas indiferentemente. Bom, o grau superlativo se divide aí em absoluto e relativo. E o grau absoluto e o modo absoluto pode ser realizado pelo processo sintético ou pelo processo analítico. Enquanto o processo relativo pode sofrer o processo de superioridade ou de inferioridade. No grau superlativo absoluto, é quando a qualidade atribuída pelo adjetivo não é expressa em relação a outros elementos, como a gente pode ver nos exemplos a seguir. Este exercício é muito fácil. Este exercício é facílimo. Percebe-se nessas 2 orações que não há comparação com outros elementos, como ocorre no grau superlativo relativo. Vamos ver o exemplo. Este exercício é o mais fácil do capítulo. Este exercício é o menos fácil do capítulo. A gente deduz aí que se está fazendo uma comparação, de certa forma, uma relação, de certa forma, entre exercício, ok? E os demais exercícios que o capítulo apresenta. Então, vocês se lembram dos 4 adjetivos trazidos no grau comparativo, como algumas particularidades da língua? No superlativo, eles também se apresentam de forma peculiar, ok? Eles são chamados de superlativos irregulares. Por quê? Porque eles apresentam 2 formas de novo, né? Só que no superlativo, nós chamamos de forma regular e de forma irregular. Então, vamos ver como esses adjetivos se comportam na forma regular e na forma irregular, ok? Bom, o adjetivo bom fica na forma regular como boníssimo. Isso é interessante porque a forma regular
né, do superlativo absoluto sintético é feita pelo acréscimo dos sufixos superlativos íssimo, ílimo e érrimo, ok? Então, o boníssimo aí é um desses casos, ok? Então, na forma irregular, o adjetivo bom fica como ótimo. O adjetivo mal, na forma regular, segue a mesma lógica. Malíssimo. Na forma irregular, ele se apresenta como péssimo. O adjetivo grande, na forma regular, também se apresenta como grandíssimo ou grandessíssimo. As duas formas estão corretas. Já na forma irregular, ele se apresenta como máximo. O adjetivo pequeno, na forma regular, se apresenta como pequeníssimo, enquanto na forma irregular se apresenta como mínimo. Dessa forma, vocês podem observar como esses 4 adjetivos se comportam tanto no grau comparativo quanto no grau adjetivo. E assim vocês aprendem também a escrevê-los corretamente, né? E a pronunciá-los também de forma correta. Nas descrições, eu vou deixar um link do VOLP, nosso vocabulário ortográfico de língua portuguesa, que é referência para a nossa língua, tá? Para que vocês possam ver alguns exemplos desse superlativo absoluto sintético, como ele é formado então, por meio dos exemplos, o conhecimento vai se fixando um pouco mais. Tranquilo? Então, agora a gente vai falar sobre a morfossintaxe do adjetivo. A morfossintaxe diz respeito à função que uma classe gramatical exerce dentro de uma oração. A gente viu isso no substantivo, a gente viu isso no artigo e agora a gente vai ver no adjetivo. E nós vamos ver isso ao longo, né, das classes gramaticais. Essa é a terceira classe gramatical que estamos estudando, né? E o adjetivo, ele pode ter três funçõezinhas aí nas orações. São elas: adjunta de nominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, ok? No adjunta de nominal, o adjetivo, no adjunta de nominal, o adjetivo, ele acompanha o substantivo sem a mediação de um verbo, como a gente pode ver a seguir. Coisas assustadoras ocorrem naquela casa. Colecionavam objetos antigos. As dores de estômago prostravam-no. A gente observa que o adjetivo assustadoras está caracterizando coisas e funciona na oração como o núcleo do sujeito. O mesmo acontece com a locução adjetiva de estômago, que também está funcionando como o núcleo do sujeito e caracterizando aí o substantivo dores. Já no caso do adjetivo antigos, ele está caracterizando o substantivo objetos e está funcionando como núcleo do objeto direto. Enquanto predicativo do sujeito, o adjetivo se refere aí ao sujeito da oração, com a mediação de um verbo que pode ser de ligação ou não, ok? Como a gente pode ver, os professores ficaram satisfeitos com o resultado da prova. A gente observa que entre o substantivo professores e o adjetivo que o caracteriza satisfeitos, há um verbo no meio, ficaram. E assim se segue os demais exemplos. Os professores compareceram à reunião satisfeitos. O anel era de ouro. A gente observa então que satisfeitos e a locução adjetiva de ouro estão caracterizando os substantivos professores e anel. E ambos estão funcionando como núcleo do sujeito. Já como predicativo do objeto, o adjetivo vai se referir aí ao objeto da oração, mediante um verbo transitivo. Então vamos lá. Considero sua proposta extravagante. Considero sua proposta sem pé nem cabeça. A gente percebe que extravagante e sem pé na cabeça estão caracterizando aí o substantivo proposta. E olha só, se lembra lá da regrinha dos verbos transitivos? Então vamos lá. Quem considera algo, né? Então nós temos aí um verbo transitivo direto. Portanto, o adjetivo
extravagante e a locução adjetiva sem pé nem cabeça estão funcionando como o núcleo do objeto direto da oração. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. A aula de hoje a gente finaliza nosso tema adjetivos. Vamos passar para numeral na próxima aula. Mas antes, eu deixo um desafio para vocês, ok? Se esse vídeo atingir a meta de 100 likes, ou melhor, digamos, likes não. Se ele atingir a meta de 100 visualizações, eu compartilho com vocês um vídeo com uma análise gramatical do adjetivo numa música que eu escolhi, que é Cobertor, de Anitta e Projota. Então, se vocês quiserem esse vídeo, compartilhe aí, aumenta as visualizações que eu compartilho esse vídeo para vocês. No mais, né? A gente se vê aí na próxima videoaula sobre numeral. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de ativar as notificações e, principalmente, não se esqueçam de comentar. O comentário de vocês, a opinião de vocês é sempre muito bem-vinda, ok? Até mais!